Você sabe o que são os índices, como funcionam e para que servem? Sabia que tem como seguir a rentabilidade de um índice através de um ETF? Pois é, os índices são basicamente um conjunto de ações, um conglomerado de ações que passa pelos mesmos filtros e fazem parte de determinado índice. Eles servem de termômetro do mercado, porque como tem um conjunto de ações, a oscilação desse índice ocorre através das oscilações das ações que estão ali dentro. Se você quer entender um pouco mais sobre os índices, focado no S&P 500, fica comigo no vídeo até o final, que eu vou te trazer formas de investir em produtos financeiros que replicam os índices, né, os ETFs, focado no S&P 500. Já trouxe o vídeo sobre o Ibovespa, tá aqui. Então é isso, bora pro vídeo. O S&P 500 foi criado em 1957 com o intuito de colocar as 500 empresas que têm mais valor dos Estados Unidos, as mais negociadas, e também de setores da economia que repliquem a economia real dos Estados Unidos. Digamos que as 500 maiores empresas fossem só de tecnologia, eles não iam colocar todas essas empresas de tecnologia. Eles dividem essas empresas em setores também. Eu coloquei algumas das empresas do S&P 500 aqui, as mais valiosas e também as mais conhecidas. As 10 primeiras mais valiosas, praticamente o mundo todo conhece, ou você é cliente e nem sabe. Coloquei vários tickers, os códigos das empresas, e para entrar nessa cesta, que a gente está chamando de S&P 500, nessa cesta desse índice do S&P 500, existem alguns critérios. Eu vou falar deles aqui com você. O primeiro critério é a liquidez. Para isso é feito um cálculo que eles usam para quantificar o quanto de liquidez que aquela empresa traz para o mercado, o quanto de negociação que é feita com aquela empresa em termos de valor. Não adianta só uma empresa participar de vários pregões, sendo que ela não negocia muito valor, sendo que o valor que é negociado nessas transações não são valores muito altos. Então, ainda dentro de liquidez, essa ação precisa ter no mínimo 250 mil negociações nos últimos 6 meses. E também tem um mínimo de valor de mercado que essa empresa pode ter. São sempre as 500 maiores empresas, mas o valor mínimo precisa ser de 6,1 bilhões de dólares. Outro ponto é o free float. O que é o free float? É o quanto da empresa que está como capital social. O quanto daquela empresa está sendo disponibilizada para negociar por pessoas, para negociar pelo público em geral. Está pública para negociação. Tem que ser no mínimo 50% da empresa em free float e ampla negociação dentro da bolsa de valores. O S&P 500 também só aceita empresas norte-americanas ou empresas que são sediadas lá. É uma das condições do S&P 500 que boa parte da receita dessas empresas seja proveniente do próprio Estados Unidos. Então, cerca de 70% das receitas desse conglomerado do S&P 500 são receitas que vêm de dentro dos Estados Unidos. Então, não é um índice tão global assim. Ele tem uma concentração muito relevante nos Estados Unidos, o que também é o intuito do índice, né? Está concentrado na maior economia do mundo até então. Essas empresas também precisam passar um comparativo ali do setor para ver se são empresas relevantes dentro daquele setor. Como eu falei, eles se importam com essa questão setorial também. Para entrar no S&P 500, precisa ter pelo menos 6 meses já de negociação dentro da bolsa. Então, tem que ter feito o IPO pelo menos 6 meses, e a empresa precisa ter gerado lucro pelo menos pelos últimos 4 trimestres para ela conseguir entrar no S&P 500. E o S&P 500, ele tem uma representatividade muito grande dentro dos Estados Unidos. Intuitivamente a gente pode pensar que não, porque são só 500 empresas, né? Mas o S&P representa 80% aproximadamente de todo o market cap, de todo o capital de mercado dos Estados Unidos. E os Estados Unidos têm mais de 5 mil empresas listadas nas bolsas, tanto na Bolsa de Nova York comum, a mais antiga, quanto na Nasdaq. Então são muitos ativos, e só dentro desses 10% ou menos de 10% dos ativos que são listados nos Estados Unidos estão concentrados mais de 80% do valor de mercado das bolsas norte-americanas. Falando também de tamanho de mercado, eu não preciso nem comparar o S&P com o Ibovespa ou com todo o mercado brasileiro, porque não faz nenhum sentido isso. Se você fosse pegar só a Apple, ela tem mais valor de mercado do que todas as empresas do Brasil. Então é um índice muito, mas muito maior do que os índices que a gente tem aqui. E outra questão é a quantidade de empresas. O S&P 500 tem mais de 500 ativos, tem 500 empresas lá dentro. Já o Ibovespa, o índice mais famoso aqui, tem cerca de 65 empresas. No vídeo que eu fiz lá, estava por essa faixa de 65 empresas. Então é um índice que não se compara com o índice brasileiro. Para você ver que as empresas que tem lá,
mencionar são amplamente conhecidas e provavelmente você é cliente de alguma delas ou de várias delas. Aqui, por exemplo, a gente tem a Adobe, que praticamente todo criador de conteúdo precisa dos softwares da Adobe para editar vídeos. Aqui a gente tem a Apple. Apple é uma das empresas que provavelmente você é cliente. A Amazon é outra que é difícil não ter comprado algo da Amazon se hoje você compra na internet. Google, você está usando o Google agora. Berkshire Hathaway é a empresa do Warren Buffett. Microsoft. Então você vê que nessa cesta de empresas do S&P 500 são empresas globais. Outra característica do S&P 500 é que quanto maior for o valor de mercado daquela empresa, maior será o peso dela dentro do índice. A gente estava aqui falando de Apple e Apple atualmente é a empresa mais cara do mundo. Então, seguindo essa lógica do valor de mercado, Apple é uma das empresas que tem mais valor dentro do S&P 500. Hoje é ela quem ocupa o primeiro lugar com a maior representatividade dentro do S&P 500, de 6,3%. Logo depois vem a Microsoft, com mais ou menos 5,8%, depois Amazon com 3,9% mais ou menos, depois vem Facebook com 2,3% e assim por diante. Até a 13ª empresa, elas têm valores acima de 1% de representatividade dentro do índice. Abaixo da 13ª, ou seja, da 14ª para frente, todas as empresas representam menos de 1% dentro do índice. Então é um índice que é um pouco concentrado, sim, é um pouco concentrado nas posições que são das empresas que têm maior valor. E aí eu vou começar a falar agora pontos positivos e negativos, e esse é o primeiro ponto negativo que eu vejo, porque quanto mais valor de mercado a empresa tem, quanto mais essa empresa sobe, mais valor ela vai ter dentro do S&P 500. Então ele é um índice que favorece os ciclos econômicos. Quando existem empresas que estão se valorizando demais, essas empresas começam a ter mais peso dentro do índice. Então elas são mais compradas. O índice na próxima revisão da carteira vai incluir mais desse ativo dentro dela. Consequentemente, os ETFs que investem, os ETFs que replicam a estratégia desse índice também vão comprar mais dessa empresa simplesmente porque ela está subindo, porque o valor de mercado dela está aumentando. Essa medida prioriza os ativos que estão em alta. Porém, a gente sabe que, como Warren Buffett diz, a gente deve comprar ao som dos canhões e vender ao som dos violinos. Então, o S&P tem, na minha opinião, esse ponto negativo de ir contra essa estratégia de comprar na baixa e vender na alta, dentro dessa perspectiva, de que ele vai comprar as empresas que estão subindo mais, porque são as empresas que estão ficando cada vez com um valor de mercado maior. Outro ponto negativo é que é um pacote fechado. São aquelas 500 empresas e não tem para onde você fugir. Se você quiser investir em 400 empresas do S&P, você vai ter que comprar uma por uma. Ou você vai achar um outro ETF que não seja um ETF do S&P 500 pura e simplesmente. É como se fosse um relacionamento. Você, quando casa com alguém ou quando está se relacionando com alguém, tem os pontos negativos e positivos. E você tem que conviver com isso. É um pacote fechado. Se você quiser comprar um ETF de S&P 500, você vai ter que aceitar que talvez tenha empresas ali dentro que você não gosta, que você não acredita, mas que você vai levar dentro desse pacote. Outra coisa é que ele não te protege de crises mundiais, ele não te protege do mercado acionário em geral, porque ele é somente ações, são as 500 maiores empresas. E se tiver algum caso que prejudique o mundo todo economicamente, essas 500 empresas, logicamente, também vão sofrer. Então, isso na realidade não é nem um ponto negativo, é só uma característica. Mas é porque muitas pessoas acabam esperando, criando a expectativa de que o S&P 500 seja um índice que você nunca vai perder dinheiro, e isso não é verdade. Tá que a rentabilidade histórica dele é muito boa, eu vou mostrar aqui para vocês. Tem pontos positivos também, então segura aí na cadeira, veja o vídeo até o final. Mas ele não vai te proteger 100%, entendeu? Apesar de ser large caps, de ser as blue chips do mundo, são empresas assim menos voláteis, mas elas também caem. Quando tem uma crise mundial, elas vão cair do mesmo jeito, igual as outras ações. Agora, os pontos positivos, principalmente os pontos positivos para quem mora aqui no Brasil. Um é a diversificação geográfica. O Brasil tem um risco intrínseco, inclusive eu fiz um post lá no Instagram há pouquíssimo tempo, o meu Instagram fica aqui. Fiz um post lá sobre o risco Brasil, trazendo um pouco do que aconteceu no dia 7 de setembro, a queda abrupta da Bolsa no dia 8, e aí depois o discurso mais pacifista do nosso presidente levou um pouco a Bolsa mais para cima no dia 9, dia 10 ela voltou a cair, fechou a semana no negativo, abaixo da média dos países emergentes. Então a gente tem sim o risco Brasil, tem ainda as eleições chegando que vai ampliar um pouco do risco Brasil, então é sim interessante que você tenha
um ativo fora. Não necessariamente o S&P 500, mas que você tem um pouco do seu capital alocado na maior economia do mundo, que indiscutivelmente, quando o negócio é ações, é os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm cerca de 50% de todo o valor de mercado do mundo das bolsas. Então, ela é sim a bolsa mais valiosa do mundo inteiro. Outro ponto é a exposição ao dólar. O dólar ainda é a moeda mundial, ainda é a moeda mais valiosa dentro dos contratos, que mais faz transações ao redor do mundo. É a nota mais poderosa. Qualquer lugar que você chega com um dólar, você consegue comprar alguma coisa. É muito mais fácil você comprar alguma coisa com um dólar do que você comprar com peso, com real. Então é interessante ter uma exposição ao dólar também. Outro ponto que eu vejo como positivo é que, apesar de ser só 500 empresas, elas correspondem a 80% do valor de mercado de todas as empresas dos Estados Unidos. Então você fica amplamente exposto aos Estados Unidos, genericamente exposto aos Estados Unidos, mas não é a melhor forma para se expor genericamente. Eu vou trazer aqui outros investimentos alternativos que você pode fazer e que trouxeram até mais retorno do que o S&P 500 puro e simples, que são também investimentos através de ETFs. Outra questão que eu vejo como positiva é que, apesar da concentração em tecnologia, ele tem outras empresas também em outros setores, como o setor de saúde, setor financeiro, o próprio setor de comunicação, bens de consumo, tem setor de utility, siderurgia e mineração, óleo e gás, o setor petrolífero. Então tem vários outros setores que também são abarcados dentro do S&P 500. E outro ponto positivo é a menor volatilidade, que a gente já comentou aqui, pelo fato de ser as 500 empresas mais valiosas dos Estados Unidos e, consequentemente, várias das mais valiosas do mundo também. Tá, agora que você conheceu um pouco mais do S&P 500 e viu os pontos negativos e positivos na minha visão desse índice, eu vou colocar para vocês o trecho de uma entrevista do Warren Buffett, da opinião dele sobre o S&P 500. If you'd been a pension fund and you put $1 million into the S&P 500 at that time and reinvested it. During my investing lifetime, that million would have turned into 5.3 billion. You would have gotten, for every dollar you put in, you've gotten over $5,000 without ever reading a headline, an annual report. You didn't have to know accounting. You just had to believe in America. And you didn't have to pick the right stock. You just picked America. That worked the last 77 years, but there's a question that came in, T29. This is from Scott Baker. With so many people in the S&P index funds, is it still market neutral and the best investment vehicle for most people? Yeah, I think it's the best investment because most people don't know how to pick stocks. And most of the time, I don't know how to pick stocks. I mean, it's not an easy game. And by definition, people are going to do average. I mean, take everybody in aggregate, and if half of them are paying big fees and jumping around and paying brokerage commissions, the other half have to do better. Como você pode ver, o Warren Buffett defende que é favorável o investimento nos Estados Unidos. Ele tem uma frase que é até bem conhecida, que é Never bets against America. Significa nunca aposte contra os Estados Unidos, nunca aposte contra a América. Eu coloquei aqui no gráfico o S&P 500 e você vê que tem um retorno muito positivo, né? O S&P 500 teve uma esticada muito boa e quando a gente começa a colocar os ETFs, eu vou colocar aqui como exemplo o SPY, que é o mais antigo. Do momento em que o SPY começou a alinhar os inícios, você vê que eles se juntam. Então o SPY ele replica realmente o S&P 500. Porém, existem outras estratégias que talvez eu goste até mais. Por quê que essas estratégias eu talvez goste mais? O S&P 500, como eu disse nos pontos negativos, ele compra as empresas que estão se valorizando mais, as empresas que têm mais valor de mercado. E simplesmente por isso, pelo valor de mercado. E às vezes as coisas que estão caindo vão sendo chutadas do índice ou vão diminuindo o percentual de participação dentro do índice, enquanto continuam sendo boas empresas e o aporte seria muito mais inteligente se fosse feito nelas. Um ETF que eu gosto, que compra as mesmas empresas do S&P 500, mas compra elas de formas equânime, que compra a mesma quantidade em todas as empresas do S&P 500, ou seja, ele usa lá o critério da Standard & Poor's, ele pega esse critério e essas 500 empresas, só que ele aporta a mesma quantidade de dinheiro em todas elas. Então ele acaba priorizando em percentual as empresas menores. Empresas que no S&P 500 têm uma participação muito pequena, no RSP tem a mesma participação do que empresas muito maiores do que elas. Em comparação com a Amazon, Apple e Facebook, elas podem te trazer um retorno maior do que essas empresas que já são muito bem precificadas, que já são olhadas por diversos analistas.
Esse ETF se chama RSP e eu vou colocar ele na tela aqui para vocês, ó. Você consegue perceber que ele tem uma correlação com o S&P 500, né? Que é essa linha azul. Ela perde um pouco para o retorno desse ETF que aplica quantidades iguais em todas as empresas do S&P 500. Você vê que o gráfico ele se relaciona quando o S&P 500 cai, esse ETF também cai, porém o histórico dele mostra um retorno maior do que o S&P 500. Outra opção de investimento que também é interessante é você comprar VTI. VTI ele é um ETF que replica todo o mercado norte-americano, então ele não está preso naquelas 500 empresas, ele é uma exposição mais genérica. Se o S&P 500 pega os 80% do mercado norte-americano, o VTI ele quer pegar 100%, o objetivo dele é replicar o mercado americano de forma neutra. E o gráfico histórico dele, desde quando ele começou a ser listado, também anda ali, ó, muito parecido com o S&P 500, até porque o S&P 500 está incorporado dentro do VTI. Todas as empresas que existem no S&P 500 também existem no VTI, do mesmo jeito que todas as empresas que existem no S&P 500 também existem no RSP. Porém, o retorno deles é diferente pela estratégia de alocação de capital ser diferente. Então aqui tem outros dois ETFs que também são interessantes para se expor ao mercado norte-americano. Um que compra todas as empresas do S&P 500, que segue os critérios do S&P 500, mas aloca o capital de forma diferente. E o VTI, que é mais genérico do que o S&P 500, então ele abarca as empresas mais pequenas, abarca as small caps que não entram dentro do S&P 500. Consequentemente, ele pode ter mais volatilidade e ter mais retorno também. Mas ainda assim não é um índice que perde em segurança em relação ao S&P 500, porque o S&P 500, as 500 maiores empresas, também estão dentro do VTI. Voltando aqui, eu trouxe 3 opções de investimento no S&P 500 para vocês, que é o ETF VU, o SPY e o IVV. Esses 3 ETFs são listados nos Estados Unidos e as taxas de administração deles lá são mínimas. A do VU é 0,03, a do SPY é 0,09 e a do IVV é 0,04. Então quem leva a vantagem aí na taxa de administração é o VU, depois o IVV, depois o SPY. Agora, o IVV e o SPY tem como você investir neles aqui no Brasil indiretamente. O SPY tem um fundo do Itaú que você consegue comprar aqui no Brasil. A cota desse fundo é SPXI11 e aí o Itaú pega essa grana e investe em SPY lá fora. Então, o Itaú paga 0,09% de taxa para o SPY e você, quando investe no SPXI, paga para o Itaú 0,24% de taxa anual de administração. 0,24 é uma taxa alta? Não, não é uma taxa alta. Mas comparado com 0,09 que é pago lá no exterior no mesmo ETF, é uma taxa alta. Quando você vai investir em ETFs, eu indico que você tenha uma conta lá fora, porque além dos dividendos lá fora serem distribuídos para o acionista na maioria dos ETFs, lá você tem uma gama enorme de ETFs, são milhares de ETFs, enquanto aqui na Bolsa só tem 46 ETFs listados, aqui na Bolsa do Brasil. E todos os ETFs daqui você não recebe o dividendo ele é reaplicado dentro do próprio ETF. Então se você comprar S&P 500 através desse fundo do Itaú, todos os dividendos que o SPY distribui para o Itaú, ele não vai repassar para os cotistas, ele vai reinvestir em SPY. Da mesma forma tem um fundo que replica o IVV. É um fundo da BlackRock, que aqui no Brasil tem um ticker IVVB11 e ele investe em IVV. Mas aí as taxas também não valem a pena quando comparado com as taxas lá de fora. A taxa lá de fora, como eu disse, é 0,04% ao ano de administração, enquanto a taxa do IVVB11 é 0,23%. Tá que tem as facilidades, né, de não ter que fazer remessas, de não ter que mandar o dinheiro para fora, tem pontos positivos e negativos. O ponto positivo que eu vejo é a facilidade para quem não quer ter essa mínima dificuldade de abrir uma conta. E o ponto negativo é, seu dinheiro vai estar dentro do Brasil, ele vai ter uma correlação com o dólar? Sim, mas seu dinheiro não vai estar em dólar, seu dinheiro não vai estar investido literalmente em dólar, ele ainda vai estar no Brasil, ele ainda vai estar em real e vai estar sujeito a outros riscos que os ETFs lá fora não estão sujeitos, além de que os dividendos
vão ser sempre reaplicados e você não vai ter a opção de reaplicar em algo que você veja que está mais barato ou que está com uma oportunidade mais nítida para você. Não é uma recomendação expressa de investimento, mas eu diria que se você entendeu a tese do S&P 500, gostou e pretende investir, o melhor veículo, na minha opinião, seria o VOO, o VU, o ETF VU. Todos eles, tanto o VU, quanto o IVV, quanto o SPY, têm gestoras muito consolidadas, você não precisa se preocupar com isso, e muito menos precisa se preocupar com a liquidez. O que tem mais liquidez entre eles é o SPY, com mais de 40 bi de liquidez diário, mas os outros dois têm 2 bi de liquidez diário, e para gente que investe no Brasil, se você não é um investidor pesado aqui no Brasil, que é o caso das pessoas que assistem aqui o canal, você não precisa se preocupar com a liquidez lá fora, porque a liquidez alta aqui no Brasil é a liquidez baixa do mercado americano. Então você não vai alterar o book com o dinheiro que você tem, a não ser que você seja um bilionário que está aqui assistindo o Saber de Bolsa. Eu peço que, se você é novo aqui, se inscreva no canal, curta, deixe seu comentário, comenta aí qual desses ETFs você mais curtiu. Se você fosse investir, investiria aqui pelo Brasil ou por fora. Não deixe de mandar esse vídeo para um amigo que vai se interessar. É isso, um forte abraço, um beijo para vocês e vejo vocês no próximo vídeo.